Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo diário, que vai durar um bom tempo, sobre o batismo do Espírito Santo e a importância de falar em línguas. Por enquanto, nós estamos tirando algumas dúvidas a respeito do batismo no Espírito Santo, tirando algumas dúvidas, lendo alguns textos da Bíblia, enxergando à luz da palavra de Deus que o batismo do Espírito Santo ainda é válido para os tempos de hoje, em nome de Jesus. Então, hoje, no estudo de hoje, eu quero comentar sobre pessoas que dizem ter tudo do Espírito Santo, onde apenas nasceram de novo, né? Onde nasceram de novo, mas no entendimento dessas pessoas, ela acha que só o fato de ter nascido de novo, ela tem tudo do Espírito Santo. Será que é correto nós afirmarmos que nós temos tudo que o Espírito Santo tem para nos dar apenas com o novo nascimento? Será que essa afirmação ela é correta? Não é? Ontem nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5 e o versículo 8. No versículo 5 diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. João afirma, nós batizamos com água, mas vocês, que é a igreja, serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E no versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É bom a gente entender que o novo nascimento que é dado no Espírito, quando nós aceitamos a Cristo, entendemos a palavra e recebemos de coração, é bom nós entendermos que o novo nascimento é uma experiência por dentro, é uma experiência no nosso espírito, onde aquela velha natureza adâmica, ela é retirada de nós, é a natureza caída do homem, da consequência do pecado, né? E a natureza de Deus é colocada dentro do nosso espírito, e nós passamos a ser uma nova criatura, como afirma a palavra do Senhor. Nós somos nova criatura por meio do novo nascimento. Mas, além do novo nascimento, existe uma experiência maior do que esta, que é a experiência... Então, voltando aqui, eu tive que pausar. O batismo do Espírito Santo um novo nascimento, é uma experiência interiormente do Espírito recriado. E o batismo do Espírito Santo é uma experiência exterior, ou seja, é o poder de Deus sobre nós, como era relatado na Antiga Aliança, que o Espírito vinha sobre os profetas, sobre os reis. Ele vinha sobre, não por dentro. Hoje, no novo nascimento, que nasce Deus, o Espírito Santo, ele recria nós por dentro. Nós passamos a ser homens espirituais nascidos de Deus, que vamos ter que passar a ter encher-se da palavra de Deus, do Espírito, com as práticas espirituais, jejum, oração, meditação na palavra, para que a gente possa controlar a nossa alma, que é nossos sentimentos, e dominar a nossa carne, que isso significa uma vida no Espírito. Mas o batismo do Espírito Santo, ser cheio, é uma experiência exterior, onde nós recebemos sobre nós essa unção,
sobre nossa unção e a capacitação de orarmos em uma linguagem sobrenatural para que nós possamos edificar dia após dia a nossa fé santíssima. Então, veja bem, o Espírito Santo ele está presente no novo nascimento para testificar com seu Espírito que você é filho de Deus. Vamos meditar em Romanos 8, 14 ao 16. Né? Abra aí a sua Bíblia, Romanos 8, 14, 15 e o 16. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? Nós temos essa unção por dentro, por nascer de novo. Nós temos que também entender a voz interior que está dentro de nós pelo Espírito Santo que está dentro de nós, para que possamos ser guiados por ele. Pois vos não recebeste um espírito que vos escravize. Eu vou mudar aqui a versão para que a gente fique com a versão próxima aí da sua. Essa é minha King James, vou botar nessa Almeida. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor ou com medo, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Quer dizer, esse espírito que habita dentro de nós, que nós recebemos, né, não é um espírito de covardia nem de medo, mas é de ousadia e de coragem. Ele habita dentro de nós. Algo dentro de nós, como nascemos de novo, nos impulsiona a agir pela fé, sem medo, mas com ousadia, que é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, no novo nascimento, ele veio para quê? O mesmo Espírito, no versículo 16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, ele vai nos testificar dentro de nós e nos vai dar essa convicção que nós nos tornamos filhos de Deus. Essa parte que eu estou falando é parte de uma pessoa que recebeu o novo nascimento, recebeu o Espírito Santo por dentro. Não o batismo, não o ser cheio do Espírito Santo, né? Que é uma segunda experiência que todos nós devemos buscar para sermos capacitados por Deus e para usarmos essa ferramenta preciosa que é a oração em línguas. Tem pessoas que dizem assim, mas pastor, eu não oro em línguas, mas profetizo, porque a profecia ela tem mais valor do que a oração em línguas, porque o apóstolo Paulo falou. É interessante que essa passagem ela é relatada em 1 Coríntios 14. É interessante nós entendermos para quem Paulo estava relatando aquilo. Que ele disse assim, ele disse que era mais interessante profetizar do que orar em línguas. Mas para quem? Por que Paulo disse isso? Entenda bem, por que Paulo disse isso? Paulo disse isso porque ele estava falando em uma reunião onde havia muitas pessoas. Era mais interessante a ministração da palavra, a profecia, a pregação, a revelação da palavra do que a oração em línguas. Porque quando se ministra para muitas pessoas, se eu ministrar em línguas, elas não vão receber, não vão ter entendimento. Então é mais interessante nessas ocasiões a profecia. Mas no mesmo capítulo que é lido isso, Paulo diz assim, dou graças a Deus porque oro mais em línguas do que todos vós. Então a oração em línguas era uma prática diária na vida de Paulo. Então se Paulo foi um dos que recebeu mais revelações no Novo Testamento, né? Então, e eu quero receber também de Deus, então é bom seguir aquelas práticas espirituais que o apóstolo Paulo tinha também na vida dele, né? E ele disse que farei, irmãos, orarei em espírito, mas orarei também com entendimento, que é a oração em línguas, mas oro com entendimento também. Cantarei com espírito, que é cantar em línguas, como também cantar com entendimento. Aquele texto todo em capítulo 14, 1 Coríntios, você pode ler, Paulo está falando de profecias em reuniões com muitas pessoas e de orações em línguas, né? Então, era uma prática espiritual constante na vida de Paulo, que todo cristão deve ter essa prática espiritual na vida dele.
Mas hoje nós estamos entendendo essas duas experiências, novo nascimento, nós estamos finalizando essa primeira etapa para entrarmos em outra etapa, novo nascimento e a experiência do batismo do Espírito Santo, do ser cheio com o Espírito Santo. No novo nascimento, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filho de Deus. Nós vamos abrir também outro texto, que é João, o Evangelho de João, capítulo 1. Você vai abrindo em sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas todos quanto receberam, falando do novo nascimento, todos quanto receberam o quê? Jesus Cristo como Senhor. Todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos que receberam a Jesus se tornaram novas criaturas e filhos de Deus. Essa é uma experiência distinta da experiência do batismo do Espírito Santo. Uma vez que você recebeu Jesus, você se tornou filho de Deus, uma nova criatura, recebeu o Espírito Santo por dentro, mas aí você agora vai buscar essa experiência exterior, que é o poder de Deus, é o ser cheio do Espírito Santo para andar nas pisadas de Jesus Cristo, cheio do poder e da glória de Deus. Outra experiência do novo nascimento é 1 João 5,11. 1 João 5,11. 1 João 5,11. Você que está me ouvindo, se não der tempo de me acompanhar, você vai dando pausa aí no áudio, vai abrindo sua Bíblia. É interessante você abrir a sua Bíblia. 1 João 5,11 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Outra experiência do novo nascimento. Quando você recebe Jesus, por dentro você recebeu a vida eterna, que a vida eterna significa a vida de Deus habitando dentro de nós. Outra passagem na Bíblia, em Atos 26, versículo 18. Atos 26, versículo 18. Vamos lá, vamos ler junto aqui. Experiência do novo nascimento. Para lhe abrir os olhos, deixa eu ver se é esse versículo mesmo aqui. Para lhe abrir os olhos, a fim de que se converta das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Ou seja, aqueles que se converteram, saíram das trevas, foram habitar na luz, saíram das mãos de Satanás para habitar nas mãos de Deus, receberam a remissão dos pecados, se arrependeram verdadeiramente, né? E foram redimidos, ou seja, mais uma experiência do novo nascimento. Amém? Então, finalizando essa etapa, novo nascimento é uma experiência distinta da experiência do ser cheio do Espírito Santo. Então, o fato de você ter recebido o novo nascimento não significa que você recebeu tudo de Deus. Recebeu o começo, o Espírito recriado. Claro que quem é nascido de novo vai fazer parte da mesma salvação de que quem também é batizado com o Espírito Santo. Só que, se nós entendermos a palavra de Deus, entendermos para que serve o batismo do Espírito Santo e a oração em línguas, eu tenho a certeza que você vai desejar mergulhar nesse Espírito e ter uma prática diária de orações em línguas consigo mesmo e com Deus para a sua edificação da sua fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Vamos dar mais uma meditada, né, nesses estudos essas meditações que nós estamos fazendo sobre o batismo do Espírito Santo e a importância de falar em línguas. A importância de falar em línguas nós estaremos dando mais um foco mais à frente.
Por enquanto nós estamos entendendo pela palavra, pacientemente, né? Entendendo pela palavra sobre o novo nascimento e também sobre o batismo do Espírito Santo, tirando algumas dúvidas se o batismo do Espírito Santo é válido para os dias de hoje, para através desse estudo nós termos uma convicção aprofundada dentro da palavra de Deus, para que nós possamos criar raízes de convicções em nosso espírito. E só a palavra de Deus ela pode nos dar essa convicção. Antes de tudo, eu desejar a todos os pais que estão ouvindo esse áudio feliz Dia dos Pais, que Deus venha estar abençoando aos pais e todas as famílias, e também a todos que estão me ouvindo, que você tenha um domingo repleto de bênção e de alegria e de paz no Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo. Cada texto que for lido ou for citado por mim, por meio do Espírito Santo, vá lendo, vá relendo e vá ouvindo e ouvindo novamente os áudios, para que você vá pegando tudo que Deus quer te dar. Separe nesses estudos que eu estou passando diário um caderno de anotações para que você note todas as referências. Fique por dentro, porque eu não sei quanto tempo vai ter desses estudos. Creio eu que vai ser um tempo demorado. Mas, quando nós terminarmos esse estudo, nós vamos entrar em outro período de outro estudo, de outro assunto. E isso nós vamos nos edificando cada vez mais, criando raízes, ouvindo a palavra de Deus. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12 ao 17, nós vamos ler, para que você entenda esse trecho que nós vamos ler. Você tem que entender do versículo 1 em diante. Você então pode ler o capítulo 8, do versículo 1 em diante. Só que eu vou ler agora, a partir do versículo 12, para não tomar muito tempo. Mas esse versículo fala do evangelho sendo pregado em Samaria, onde muitas pessoas começaram a receber essa palavra de Deus. E à medida que eles iam recebendo, eles iam se convertendo ao Senhor e recebendo o novo nascimento no Espírito. É interessante nós entendermos que a palavra de Deus diz que nós somos um espírito que possuímos uma alma, que habitamos dentro de um corpo. Existe uma referência aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Pacientemente você vai abrir e vai ler. Não, deixa o seu dedinho aí em cima de Atos 8, porque nós vamos voltar para Atos 8. Ou então passe a caneta aí, depois você confirma comigo. Depois você confirma aí. Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha, está falando de santificação. E está falando de santificação em tudo. E todo o vosso espírito, vamos lá, ó, santificação em quê? Em tudo, né? Aí, no espírito, vírgula, e a alma, vírgula, e corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz, preste atenção. A Bíblia diz que
E o mesmo Deus de paz santifica em tudo. Em vós espírito, alma e corpo. Então, se a Bíblia fala de espírito, alma e corpo, então significa que o homem é um ser trino. Nós somos um ser trino. Nós somos como um ser trino, como Deus é um ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos um corpo, um espírito, que é o nosso homem espiritual. Nós temos uma alma, essa alma envolve nossas emoções, mente, intelecto, e nós habitamos dentro de um corpo. Por isso que a Bíblia diz espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Existe outra referência profunda, viu? Que é em Mateus capítulo 10, versículo 28. Você pode fazer as anotações, não perca essas anotações. A Bíblia diz assim, o próprio Jesus diz, e não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha que tremendo, irmão. Isso significa o quê? Tem muitas pessoas que estão crendo que após a morte, porque eles usam como base aquele texto de Eclesiastes, que diz que nada mais sabemos debaixo do sol, né? Mas está falando concernente à nossa vida na terra, está falando concernente nossas emoções na terra. Mas a alma, ela se fala, a alma ela é envolvida com o nosso espírito, o nosso homem espiritual. E a nossa alma, ela tem emoções, são o nosso intelecto. Então a Bíblia diz assim, não temeis os que matam o corpo e não pode matar a alma. Significa que Deus não pode matar a alma. Ele não pode. E não temeis o que tem os que matam o corpo, que é o homem, pode matar o corpo. E não podem matar a alma. Perdão. Não é Deus que mata a alma, tem poder para matar a alma. Falar que não temeis os que matam o corpo, que é o homem, e não tem poder de matar a alma. Eles não têm poder de matar a alma, porque a alma não morre. Ela pode ser separada de Deus, mas não morre. Morre no sentido espiritualmente. Mas a Bíblia diz, temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha que interessante. Por quê? Pode perecer a alma e também o corpo. Primeiro, porque quando nós morremos, o nosso corpo está no sono na terra, um corpo. Mas a nossa alma, o nosso espírito, se não for recriado, se não for nascer de novo, se não morrer nessa esperança dessa fé, a sua alma será lançada no inferno, enquanto seu corpo está dormindo, mas seu espírito, a sua alma, estará lá em tormentos no inferno. Até porque, se alguém disser assim, não, mas quando morre fica no sono e tal, porque a Bíblia diz, fica no sono nessa terra. Para essa terra você está no sono. Você não tem mais contato com o seu corpo, mas a sua alma está existente. Porque se fosse assim, então Jesus estaria mentindo concernente ao inferno. Que ele diz que lá o fogo não se apaga, o fogo é um tormento. A Bíblia é recheada de passagem no inferno. Então, se após a morte nós ficássemos quietinhos, então não ia para o inferno, então as palavras de Jesus não seriam verdadeiras. Isso quer dizer que nós só iríamos para o inferno após a ressurreição. Aquelas pessoas que não creram no Evangelho. Só iria após a ressurreição. Não, de forma alguma. Hoje, os que morreram sem Cristo estão descendo à sepultura o corpo. Estão perdendo contato com os que estão na terra. Estão dormindo. Debaixo do sol não sabe nada, mas a alma e o espírito estão perecendo no inferno. Né? A alma e o espírito estão... E os que morreram em Cristo, lembra das palavras do nosso Senhor Jesus, ao ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava garantindo, olha, tu hoje, nesse estado teu hoje, é de paraíso. E tu vai para lá. E tu vai para lá. Depois dos 3 dias que ele passou no inferno e ressuscitou, o espírito dele foi outra confirmação. O espírito de Jesus desceu ao inferno, porque nós somos irmãos de Cristo e somos semelhantes a ele. Se a nossa alma
a alma do homem não fosse para o inferno se ele morrer sem Jesus, só fosse quando fosse ressuscitado, então por que Jesus foi para lá? Por que Jesus passou 3 dias e 3 noites lá? E a Bíblia diz, no centro da terra. Veja essa referência. Veja essa referência em Efésios capítulo 4, versículo 9, versículo 8, vamos ler. Está falando. Vamos ler a partir do versículo 7. Efésios 4, a partir do versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, quem subiu ao alto? Jesus. Está falando na ressurreição. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem foi que Jesus levou cativo ao cativeiro? Levou cativo o cativeiro. Eram aquelas pessoas que morreram na esperança da vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo, e estavam sendo aprisionadas no inferno, onde a Bíblia fala do seio de Abraão, né? Onde havia um lugar onde aqueles que morreram, que estavam no seio de Abraão, olhavam e viam o rico em tormento. Esse lugar era um cativeiro, porque eles morreram na fé, mas eles estavam em separação, não estavam em tormento. E Jesus, subindo ao alto, quando ele ressuscitou, levou cativo o cativeiro, os espíritos que estavam em cativeiro. Aí deu dons aos homens, aos que ficaram na terra, para cumprir seu propósito. E versículo 9, isto é, ele subiu, está falando de Jesus, ele subiu, né? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Jesus desceu em quê? Em espírito. E se Jesus tinha um espírito que após a morte estava vivo, por que nós seremos diferentes de Jesus? Nós temos também um espírito que após a morte está vivo também, está consciente, está com a sua alma, está com as suas emoções, está com o seu intelecto. É a Bíblia que diz, não sou eu que é a Bíblia que digo. Isso é a Bíblia. Ora, isto é, ele subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele tinha descido, né, Jesus? Ele diz, versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Aquele que desceu aonde? Às profundezas, ao inferno. E é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Entendeu? Então, eu vou pausar o áudio e vou gravar outro para não ficar comprido, para nós dar continuação ao estudo. Então, continuando aqui o estudo, né? Eu entrei um pouquinho nessa área por direção do Espírito Santo, né? Então, Mateus 10, 28 diz, e não temeis os que matam o corpo e não têm poder de matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mas, pastor, por que a Bíblia diz que é a alma e o corpo? Primeiro é a alma, juntamente com o seu espírito. Seu espírito, seu homem espiritual, com seus sentimentos, suas emoções, tudo lá no inferno, se morreu sem Cristo. E por que o corpo? Porque a Bíblia fala que haverá duas ressurreições. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois, e nós os que estamos vivos, a Bíblia diz, seremos arrebatados, o corpo será transformado. E os que não participar da primeira ressurreição ressuscitarão também para o julgamento. Então também eles ressuscitarão, e com o corpo, e com sua alma e seu espírito dentro, aí eles serão lançados no lago de fogo, que arde eternamente em enxofre, para viver a eternidade com Satanás. É bíblico essa doutrina de dizer que o inferno não é eterno. Não é bíblico. O inferno é eterno, o lago de fogo é eterno, e hoje o inferno está funcionando, né?
Então, quando a Bíblia diz que Jesus subiu ao alto e levou aqueles que estavam cativos no cativeiro. Cativeiro é prisão, versículo 8 de Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Jesus levou, subiu ao alto. Então, hoje, os que morrem em Cristo, são levados diretamente para o céu, diretamente em espírito, estão indo por causa da garantia do nosso Jesus para o céu. Lembre-se das palavras do nosso Senhor Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É o homem espiritual. O homem espiritual. Então a morte não significa que você vai estar num profundo sono que não vai saber de nada. Vai sim, o seu corpo aqui na terra, sua segunda parte, debaixo do sol, não sabe de nada. Mas a sua alma e o seu espírito, unificado com sua alma, estará em algum lugar estará. Porque nós somos espíritos, como os anjos são espíritos. Mas a diferença do homem para os anjos é que Deus permitiu que o homem habitasse dentro de um corpo. E os anjos não têm esse privilégio de habitar dentro de um corpo, porque Deus fez eles dessa forma. É por isso que em Apocalipse fala que Deus deu uma vestes brancas, porque o homem sem um corpo, ele não é completo. O homem sem um corpo, ele é um ser como se estivesse nu. É como se faltasse algo. É por isso que Deus deu essa permissão para que o plano da eternidade seja cumprido, do homem voltar a receber novamente seu corpo, só que sendo um corpo glorificado. Enfim, mas vamos ler agora Atos 8, versículo 12, versículo 17, né? Filipe pregando em Samaria. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelistas, Filipe que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Observe, eles receberam a palavra e de imediatamente eles eram o quê? Batizados. Existe um texto também que você pode notar aí, que é 1 Pedro 1,23, que diz assim, 1 Pedro 1,23, pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível. Regenerado é o nosso espírito recriado, viu? Quer dizer, não foi de uma semente corruptível. Semente é a palavra, né? Mas de uma semente o quê? Incorruptível. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quer dizer, mediante essa semente da palavra de Deus, que vive e é permanente, nós fomos o quê? Regenerados, nascidos de novos e transformados. Então vamos voltar para Atos 8, versículo 12. Né? Observe que quando Filipe pregava o evangelho, né, do reino de Deus, vamos lá, quando porém deram crédito a Filipe, por que deram crédito? Porque Filipe pregou a palavra que regenera, que transforma, que salva. E que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Eles eram regenerados, eles nasciam de novo, eles criam e eles eram batizados, assim homens como mulheres. Quer dizer, aqui aconteceu primeiramente o processo do novo nascimento, que é por meio de crer na palavra de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, crer na palavra do Senhor, né? E receber o batismo. Por que o homem vai desejar o batismo? Porque ele nasceu de novo, porque ele quer um compromisso e porque o batismo é uma aliança que vai demonstrar publicamente a todos que verdadeiramente você creu e nasceu de novo. Não é o batismo que vai salvar você, mas é o novo nascimento. Mas o batismo é necessário para os que creram em Cristo.
porque você vai testemunhar que você recebeu essa fé. E é uma alegria para a nossa vida. E eu sendo batizado assim, homens como mulheres. Versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé. Quem era esse Simão? Simão era um mágico, um bruxo da região de Samaria. Mas ele abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos, agora entra em ação outra coisa. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, eles ouviram que lá em Samaria as pessoas estavam recebendo a palavra. Lembra que eu li em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que nós somos regenerados não por semente corruptível, mas pela semente corruptível, que é mediante a palavra de Deus, o qual ela vive é permanente. Então essa palavra que os samaritanos receberam foram salvando eles. E eles iam sendo batizados. Só que os apóstolos que estavam em Jerusalém, Pedro e João, ouviu falar que eles tinham recebido a palavra. E eles imediatamente correram para lá e disseram assim, vou dizer com minhas palavras, depois nós lemos o versículo 14. Disseram mais ou menos assim, vamos lá, porque eles receberam a palavra, eles creram, foram batizados nas águas. Agora nós precisamos ministrar o batismo do Espírito Santo, que é o ser cheio, é o poder, para que eles recebam esse batismo, para que eles falem línguas, para que eles tenham uma comunicação espiritual com Deus, falando mistérios para a sua edificação e crescimento de vida no Espírito. Entendeu? Então eu vou ler aqui o versículo 14. Ouvindo os apóstolos, eu falei com minhas palavras sem entender o raciocínio. Eu falei com minhas palavras, não é que esteja na Bíblia, estou falando entendendo para você entender o raciocínio. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Quer dizer, foi todos os apóstolos que ouviram, não é? Eu disse só Pedro e João, perdão, mas foi todos os apóstolos. Aí eles enviaram Pedro e João. Eles receberam o quê? A palavra de Deus. Se eles receberem a palavra de Deus, vai se bater com aquela palavra de 1 Pedro 1,23. Eles receberam a semente incorruptível mediante a palavra de Deus, que é viva e permanente. Então eles estavam regenerados. Então o novo nascimento é uma atuação distinta do batismo do Espírito Santo. Aqui prova que eles já estavam regenerados. Então, versículo 15 diz, os quais desceram, Pedro e João desceram, foram enviados, desceram para lá, versículo 15. Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Eles já eram nascidos de novo, agora eles foram orar para quê? Para que eles recebessem o Espírito Santo e pudessem orar em línguas. Irmãos, é interessante você notar todas essas referências que eu estou passando para você. Aí no versículo 16 diz, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, tá vendo? O ser cheio. Eles tinham sido regenerados, mas faltava o ser cheio. Não tinha descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado no nome do Senhor Jesus. Olha que tremendo. Versículo 17. Então lhe impuseram a mão e recebiam estes o Espírito Santo. Foi a segunda experiência. A segunda experiência foi eles receberem o Espírito Santo sobre ele. Amém? Então fica aí o estudo de hoje. Amanhã nós estaremos continuando e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos ver outra testificação aqui. Em Atos de testificação, que o batismo do Espírito Santo é uma coisa e o novo nascimento é outra. Eu estou falando bem detalhadamente porque eu estou trazendo uma estrutura para a igreja, eu não, o Espírito Santo.
dentro da palavra. Eu estou pegando dando as referências. Vocês podem fazer as anotações, porque será muito importante. Ficará como um estudo até para você abrir o entendimento de algumas pessoas. Porque existem pessoas que creem que o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo é uma experiência só. Quando você nasceu novo, você foi batizado. Não. O batismo do Espírito Santo é uma experiência e o novo nascimento é outra. Claro que só podem receber a experiência do batismo do Espírito Santo, ser cheio, aqueles que receberam primeiramente a experiência do novo nascimento. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você estude em casa, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo, você vai encontrar, no capítulo 9 de Atos, eu abri aqui na minha Bíblia, você vai encontrar a convenção de Saulo no caminho de Damasco. Saulo é o apóstolo Paulo, que mudou de Saulo para Paulo, onde ele teve um encontro com Jesus, no meio do caminho. Ele tinha ido em busca dos cristãos, com ordens, né, para vir prender os cristãos, da época que vinham se convertendo. E na beira do caminho o Senhor tem um encontro com Saulo. E o Senhor diz a Saulo: Saulo, por que me persegues? Né? Duro é para ti. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui que vai ficar mais claro. É no comecinho mesmo do capítulo 9. Vamos ler o capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Né? Ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor. E dirigiu-se ao sacerdote, pediu carta para Damasco, para as sinagogas. Quer dizer, pediu autorização para ir às sinagogas em Damasco, a fim de que encontrasse alguns daquelas seitas, que eles chamavam seitas, que seguiam Jesus. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. A missão dele era prendê-los. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, olha o que aconteceu. Subitamente o cercou o resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Era Jesus Cristo aparecendo para ele. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por quê? Porque quando alguém persegue algum cristão, ele está perseguindo o próprio Jesus, está vendo? Ele não estava perseguindo os cristãos. Aí Jesus disse: Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Então, no capítulo 9 vai falar do encontro de Saulo com Jesus Cristo. E nesse encontro, Paulo recebe o novo nascimento, a conversão de Paulo. Né? Por causa da glória do Senhor, ele ficou sem ver. E no versículo mais adiante, nos versículos mais adiante, o Senhor deu a orientação, né, para ele, deixa eu ver, vamos ver aqui. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ele foi para a cidade, ficou em um local, sem ver, e Deus vai e fala com um discípulo dele, que se chama Ananias. Versículo 17 agora. Capítulo 9, versículo 17. Deus fala com Ananias, diz assim, então, antes de ler, deixa eu explicar algo. Deus fala com Ananias, para que Ananias fosse até Saulo, para que impusesse a mão, para que ele tornasse a ver, e para que ele recebesse o Espírito Santo de Deus. Você vai ler o capítulo 9. Precisa ser
até o versículo 31. Capítulo 9, versículo 1 até o 31. Você vai ler para você compreender tudo que eu estou falando. Obedeça, irmãos. O que o Espírito Santo está mandando, me dando essas direções, eu estou passando para a igreja, obedeça. Obedeça e faça, porque, olha, você vai ser muito abençoado. Ah, pastor, mas eu já sei disso. Obedeça. Vai ter muita coisa na frente que vai te dar um entendimento se você seguir as instruções que eu estou mandando agora. Vai te abrir um entendimento, principalmente sobre a importância da oração em línguas, que nós vamos chegar lá. No versículo 17 do capítulo 9 diz assim, de Atos: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele a mão, dizendo: Saulo, irmão. Eita, como é bonito isso. Saulo, irmão. Observe que Ananias já chama Paulo de irmão. Por que ele chama ele de irmão? Porque ele entendeu que Saulo agora tinha se convertido e que Saulo agora era um irmão. Um irmão em quê? Em Cristo. Saulo, irmão. Aí diz: o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas. Tá vendo? Jesus enviou, né, ele, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, para que foi que Jesus tinha enviado Ananias até Saulo? Para ele recuperar a vista e para que ele fosse cheio do Espírito Santo. A segunda experiência que eu falei, que é o de ser cheio do Espírito Santo. Saulo, que é Paulo, né? Foi mudar o nome para Paulo. Tinha encontrado com Jesus antes, atrás. Jesus apareceu para ele. Saulo já chama Jesus de Senhor, o que queres que eu te faça? Então ele já reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Já pediu a informação do que era que Jesus queria que ele fosse fazer, porque agora Jesus era o Senhor da sua vida, e ele obedeceu a Jesus. Jesus disse: vá para a cidade e fique lá, esperando lá. No versículo 6 do capítulo 9, diz assim, na parte B: levante-se e entre na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Fica lá aguardando que eu vou dar a direção para tu. Mais ou menos assim. Aí ele fala com o discípulo Ananias. Ananias vai lá, obedece, ora para que ele recupere a vista, que ele estava sem ver, e para que ele seja cheio do Espírito Santo de Deus, que é a segunda experiência antes dele dar um início ao seu ministério. Agora vamos entrar no outro ponto aqui. Irmãos, essas reflexões que eu estou trazendo, elas vão demorar muito assim, um pouco, porque são muitos textos da Bíblia para nos testificar. Por isso que eu ainda estou um pouco parado sobre mostrando o que é novo nascimento, uma experiência de novo nascimento, a experiência de batismo do Espírito Santo. Sem pressa. Tem muitos textos para poder nós avançarmos. Então não adianta nós avançarmos passando por cima das outras referências. Até porque... Bom dia, Igreja do Senhor. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, que tem sido uma bênção. Nós estamos no começo, lendo alguns textos sobre batismo do Espírito Santo, novo nascimento. E após, lá para frente, estaremos falando mais sobre a importância de falar em línguas. Que o Espírito do meu Deus nos abra o entendimento, nos dê sabedoria espiritual, em nome do Senhor Jesus. Pegue seu caderno de anotação, pegue sua Bíblia e faça todas as anotações possíveis. O primeiro texto que nós vamos ler é João 14, o Evangelho. João 14, vamos ler o versículo 16 e o 17. O que Jesus queria dizer nesse versículo? Ele disse assim, versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco. Consolador, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Então, no versículo 17 diz o Espírito, 17 diz o Espírito, João capítulo 14, versículos 16 e 17. Vamos ver o 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Interessante. Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Então, Jesus ele está falando da experiência do batismo no Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo não recebeu o novo nascimento, não recebeu a transformação interior para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Então é necessário que o mundo ele receba primeiramente o novo nascimento por crer em Jesus Cristo, por crer em Jesus Cristo em sua palavra. Essa era a primeira fórmula de alguém receber o batismo do Espírito Santo. Então, por isso que Jesus disse, o mundo não pode receber, versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, agora ele direciona aos que são nascidos de novo. Os que receberam Jesus e tiveram essa transformação espiritual. Mas vós, o que conhece, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então a igreja conhece, os que são nascidos de Deus conhecem, porque ele habita dentro de vós, né? Estará em vós. Então, esse receber que Jesus fala, esse receber, esse ser cheio, no capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus está falando sobre a experiência do batismo do Espírito Santo, mais um texto para nos mostrar que a experiência do batismo do Espírito Santo existe, é real e é uma experiência para os que são nascidos de novo, né? Não é como alguns pensam que ao receber Jesus Cristo, já receber toda a plenitude do Espírito Santo, porque nascer de novo e não tem mais nada a buscar. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina que existe sim uma experiência do batismo do Espírito Santo após o novo nascimento. E tem outro texto aqui que vai nos abrir o entendimento, que é em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vocês têm um pouco de paciência, porque nós vamos entrar em outros assuntos, mas é porque eu estou detalhando cada versículo que fala sobre isso para trazer a convicção pela palavra de Deus do que eu estou ensinando por meio do Espírito Santo. Então, Marcos capítulo 2, versículo 22, Jesus diz: e ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe e os odres e entornam-se o vinho. E os odres estragam-se e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então, o que Jesus está falando nesse trecho da Escritura? Ele está falando sobre o novo nascimento. Está falando sobre o Espírito Santo. Né? Ele está falando sobre o ser cheio do Espírito Santo. Perdão, eu disse o novo nascimento, mas é o ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Ele diz aqui, ninguém deita vinho novo, que é a representação do Espírito Santo, vindo sobre o homem. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe. Então vai se romper, né?
os odres, e torna-se o vinho, ou seja, vai derramar o vinho e os odres vão se estragar. Deixa eu mudar essa versão aqui para ver como é que fica na versão NVI, 22. Vamos ver aqui, ó. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova. Então, vou voltar para a mesma versão, né? Só para a gente entender direitinho. Vou voltar para a Almeida Corrigida Fiel, 22. Diz assim: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Quer dizer, ninguém pode receber a experiência do batismo do Espírito Santo sendo velha criatura. Eles não suportariam o batismo do Espírito Santo se eles não tivessem tido a experiência do novo nascimento, né? Então, vamos dar continuidade agora ao nosso estudo, em nome de Jesus. É interessante a gente entendermos a palavra do Senhor. Primeiro, para que a gente não venha ser enganada. A Bíblia ela deve ser meditada, analisada, acima de tudo, com a ajuda do Espírito Santo. Exemplo. Existe um texto na Bíblia que é em Efésios. Você pode abrir sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 4 e o 5. Onde o apóstolo Paulo diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, você pode chegar nesse texto e você não entender, não compreender, porque a Bíblia diz, mas a Bíblia não está dizendo que existe só um batismo? Então é o batismo das águas e acabou-se. Não existe esse negócio do batismo do Espírito Santo. Ou então alguém pode chegar para você, mostrar esse texto e tentar criar uma confusão na sua cabeça. Vamos entender a Bíblia. A Bíblia ela não só é entendida só por um versículo. Existem outros versículos que vai nos dar a compreensão completa da palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Que batismo é esse que o apóstolo Paulo ele falou? Há um só batismo. A pergunta é, então, pastor, que batismo é esse? Esse é o batismo que nós somos mergulhados no corpo de Cristo. Presta atenção. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2, note aí esse texto. Diz assim, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele nos orienta a colocar à parte os princípios elementares, os primeiros, os mais importantes do começo. Colocar à parte no sentido de não descartar. Aí diz assim, ó, deixe-nos levar para o que é perfeito. Aí não lançando, perdão, eu vou com um erro meu aqui. Vou reler novamente. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, quer dizer, pondo de parte, ele está nos incentivando a crescer no Evangelho, não é? Aí, continuação, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Quer dizer, vamos crescer. Era o que o autor estava escrevendo. Agora ele diz assim, ó. Agora ele diz, ó, não lançando de novo a base do arrependimento, quer dizer, não deixando de lado a doutrina do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E versículo 2, do ensino de batismos. Deixa eu abrir aqui em outra versão. Capítulo 6, versículo 2.
e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Quer dizer, ele não deixar de mão esses princípios aqui, não deixar de falar sobre isso, né? Não lançar fora isso, mas está fundamentado, né? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obra morta. Vou ler o versículo 1 nessa outra versão. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina do batismo. Aí ele fala o resto, da imposição de mão, tal. Mas observe no versículo 2, e da doutrina dos batismos. Ele está falando em quê? No plural. Então significa que não existe só um batismo. Existe mais de um batismo. Pastor, o que significa batismo? Batismo é mergulhar. É uma palavra como se fosse mergulhar, ser batizado, ser imerso, mergulhado. Entendeu? Então, que batismo é esse que é falado em Efésios, um só batismo? Eu vou lhe explicar. 1 Coríntios 12, versículo 13, diz assim: pois em um só Espírito, 1 Coríntios 12, versículo 13, abra sua Bíblia, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Eita Jesus! Todos nós. Quem é todos nós? E que batismo é esse que ele está falando? Não é o batismo das águas, nem é o batismo do Espírito Santo. Ele diz, pois em um só Espírito, que é o Espírito Santo, todos nós fomos batizados em um só corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo. Todos nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor, fomos mergulhados no corpo de Cristo. Então nós fomos batizados com Cristo, então fomos mergulhados no corpo de Cristo. Então esse é um tipo de batismo que é o batismo do novo nascimento. Quando você nasceu de novo, você foi batizado em seu espírito por dentro, no novo nascimento, na transformação espiritual, e você foi mergulhado no corpo de Cristo. Preste atenção, ver se não é isso aqui. Ó. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quem é esse corpo? Não é Jesus Cristo? Não é a igreja? Fomos batizados num só propósito, em um só corpo. Aí diz que é judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Esse é o primeiro batismo que todos nós devemos receber, que é o nascer de novo, é mergulhar no corpo de Jesus Cristo. Então, quando nós nascemos de novo, nós somos mergulhados, ou seja, batizados, né? Imerso no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Aí depois nós temos que depois nós temos que experimentar o batismo das águas, que é a minha aliança demonstrada, é a minha confissão pública de que eu creio no Evangelho e recebi Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Né? E o terceiro batismo é o batismo do Espírito Santo. O primeiro batismo, lembra, é o mergulhar no corpo. Você mergulhou no corpo, foi imerso, foi batizado. Segundo, o batismo das águas, que era praticado quando a gente se converte, tem que passar pelo batismo das águas. E o terceiro, o batismo do Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar.